Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que ressuscitou dos mortos. Amém. Se eu perguntar a vocês, por que o Akin é tão bonito? Akin é meu filho. Por que ele é tão bonito? A resposta é simples, é a genética dele. Não que ele tenha puxado de mim a parte bonita, mas, certamente, alguns traços da minha genética serão manifestadas nele. Exemplo disso é o cabelo cacheado dele. Essa manifestação genética acontece em todos nós. Todos nós carregamos parte do nosso pai e da nossa mãe. Não só na nossa aparência física, mas também na nossa saúde física. Hoje sabemos que doenças podem ser passadas de pai para filho. Além da nossa genética biológica, que é essa que eu estou falando com vocês, que dita a cor dos nossos olhos, a textura do nosso cabelo, existe ainda a genética que eu vou chamar de teológica. A genética teológica não interfere na nossa forma física, mas interfere na nossa saúde espiritual. E no texto de 1 João, capítulo 3, nós encontramos dicas das nossas genéticas teológicas. Nós não lembramos do dia do nosso nascimento, não é mesmo? Muito menos de quando nós fomos formados no ventre da nossa mãe. Entretanto, ali, algo muito importante aconteceu. Cada um de nós era formado, ganhávamos as nossas características. Pois bem, naquele mesmo tempo onde éramos formados fisicamente, também éramos formados espiritualmente. Recebemos ali, antes do nosso nascimento, a carga genética de Adão, que é uma carga genética espiritual. Essa carga que recebemos de Adão não manifesta fisicamente em nós, porque ela é teológica, ela se manifesta espiritualmente. A genética de Adão manifesta em cada um de nós a mesma coisa: a rebeldia contra Deus. Não há quem possa fugir dessa característica genética herdada por Adão. O pecado original, o afastamento de Deus, a inclinação aos nossos próprios desejos. Nós já nascemos em pecado. Nós somos pecadores por genética. Falando de uma forma mais conhecida, nós somos pecadores por natureza. Meus irmãos, vocês já viram uma girafa nascendo? Vou contar para vocês como uma girafa nasce. Primeira coisa que acontece na vida dela é cair de 3 metros de altura. Pum! Ela mal nasceu, ela nem respirou, e ela já caiu de 3 metros de altura. Quando ela toca o solo, a mãe dela chega e diz: corre que o leão está vindo. E ela tem que se virar, com a perninha balançando, toda tremendo, e sair correndo, porque ela está coberta de sangue. E esse sangue cheira e atrai o leão, que está vindo atrás dela pegar ela. Então ela tem que se virar, criar forças ali e escapar. Espiritualmente, nós também nascemos assim, em pleno perigo. A genética que recebemos de Adão nos coloca cara a cara com a fera, com o leão, com o diabo, que, segundo o apóstolo Paulo, está a nos cercar, esperando apenas um deslize para nos abocanhar com suas garras e com seus dentes. Ao pecarmos, manifestamos a nossa genética que recebemos de Adão. E esse sangue, esse pecado que nos cobre, se espalha ao nosso redor e faz com que o leão, o diabo, perceba a nossa presença e perceba que nós talvez estejamos andando fora de uma proteção. Ou seja, a genética que recebemos de Adão
nos leva à morte. E ela só não nos condena à morte, ela nos acelera o processo de chegar até a morte. Nós não podemos fazer como aquela girafinha, que mesmo balançando com suas pernas, levanta e se salva. Nós não conseguimos fazer isso. Se tentarmos fazer isso por nossas próprias forças, cairemos ainda mais rápido nas garras do leão. Usando a palavra do poeta Carlos Drummond de Andrade, eu pergunto: e agora, José? E agora? Não há como se livrar dessa genética teológica que herdamos. Ela nos afasta de Deus, ela nos faz cometer os nossos pecados, ela manifesta a procedência das nossas ações, como diria os mais velhos: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. E agora, José? Por nós estamos mortos, mas Deus traz uma solução para a nossa genética pecaminosa. E antes de continuar falando sobre a genética, eu quero abrir um parênteses aqui. Quero falar sobre a palavrinha mágica. E não é o por favor e nem o obrigado que nós ensinamos aos nossos filhos, ou que aprendemos dos nossos pais, não é mesmo? Sempre fala, qual é a palavrinha mágica? Por favor, isso mesmo. Não é essa que eu quero falar hoje. A palavrinha mágica é o mas. Essa pequena palavra, mas, ela manifesta como Deus vem ao mundo. Nós não teríamos a salvação sem essa pequena palavrinha, mas. Vou te mostrar o seguinte, ó. A humanidade cai em pecado, mas Deus enviou seu Filho. O homem é mau, mas Deus é bom. O pecado entrou no mundo, mas Deus perdoa o pecado. Está vendo como essa palavrinha mas é importante? Porque o mas na salvação, na nossa história espiritual, é a interferência de Deus e mudando algo muito importante em nossa vida, nos dando um novo caminho, trazendo para a nossa reflexão sobre genética. Herdamos a genética pecaminosa de Adão, que nos leva à morte, mas Deus nos faz renascer como seus filhos e nos dá uma nova genética, nos dá uma vida nova. E agora nos surge uma pergunta. Assim como Nicodemos perguntou a Jesus, eu pergunto a vocês: como pode um homem nascer de novo depois de velho? A resposta continua sendo a mesma. Pelo poder de Deus, pelo poder da palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos faz novamente, que nos regenera, que nos dá a vida nova, seja ela atrelada com a água no dia do nosso batismo, ou seja, pelo ouvir. Afinal, a fé vem pelo ouvir. É pelo poder de Deus e é pela graça de Deus que somos regenerados e ganhamos vida nova. Ganhamos uma nova genética, não para viver a antiga vida como filhos de Adão, mas para viver a nova vida, guiada pelo amor de Deus, pela sua palavra, que nos aponta a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, que nos aponta a nossa nova esperança na ressurreição, no dia do juízo final. Porque Jesus ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Essa é a nova esperança que a vida que Deus gera em nós nos concede. Mas agora ainda surge outra pergunta: como e de onde fomos regenerados? Bem, como é pelo poder de Deus, mas de onde? Fomos regenerados de uma só semente. Essa nova semente é incorruptível, diferente da semente de Adão, que conhece o pecado, que nos transmite o pecado e que nos leva à morte.
essa nova semente que somos gerados, não conhece o pecado. Na verdade, ela perdoa pecado e nos chama a olhar para a palavra de Deus. Essa semente é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nele fomos gerados, nele ganhamos nova vida, e é pela obra dele, na cruz, que a nossa genética é mudada, é transformada, e agora temos uma nova procedência. Com a genética que herdamos de Cristo, somos feitos filhos de Deus, ou seja, procedemos dele, pertencemos a ele. Temos uma nova genética espiritual, uma nova genética teológica, que nos leva a amar a palavra de Deus e a seguir as suas orientações. O apóstolo João nos diz: filhinhos, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Certamente nós pecaremos durante a nossa vida. Não deixaremos de pecar. Nem por isso deixaremos de ser filhos de Deus. Afinal, ser chamado filho de Deus não depende do nosso cumprimento da lei. Depende simplesmente da vontade dele de nos chamar de filhos. E assim ele faz com sua maravilhosa graça. Ele nos chama de filhos. Ele muda a nossa genética, ele modifica o nosso DNA em Cristo. E nós não somos mais quem costumávamos ser, andando fora do amor de Deus, fora da bênção de Deus. Mas somos novas criaturas, feitas imagem e semelhança do próprio Cristo, que derrama sobre nós a sua paz, quando ele diz que a paz esteja com vocês, que derrama o poder transformador do Evangelho, para vivermos como Deus quer que vivemos, amando a Ele e amando ao nosso próximo. A genética de Adão ainda corre em nossas veias, porém a genética que herdamos de Cristo é mais forte. Ela apaga os nossos pecados e nos concede uma vida nova, mediante o ouvir da palavra e mediante a fé em Jesus Cristo. Por essa nova genética, recebemos dele o Espírito Santo que habita em nosso peito e nos leva a amar a Deus e ao nosso próximo. Com essas ações, manifestamos em nossas vidas a nossa nova procedência, a genética divina em nós. Mesmo que essas manifestações sejam incompletas, imaturas, mesmo que ela seja imperfeita, nós podemos continuar na certeza que somos filhos de Deus. Por isso, Deus, em sua misericórdia, enviou Jesus Cristo para mudar a nossa genética, porque Ele sabe da nossa fraqueza. O poder do Espírito Santo nos dá hoje a graça de chamar Deus de Pai. Por isso, vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, cada um de nós é filho de Deus. Amém.